Irmãos, se nós não encontrarmos nas Escrituras uma base de Deus para fazer aquilo que nós achamos que Deus nos chamou para fazer, certamente não foi Deus que nos chamou para fazer. Porque se nós não encontrarmos nas Escrituras uma base para aquilo que Deus nos chamou para fazer, talvez não tenha sido Ele que me chamou para fazer. Como disse, acho que foi o pastor Juscelio ontem, ou o pastor Jackson, não lembro, acho que foi Juscelio, sobre Caleb. E eu estou nessa missão aí, na missão do Caleb, irmão. Eu sou esse cara aí, eu quero esse lugar. Eu quero ser como Josué e Caleb, que mesmo eles vendo as dificuldades, eles lembravam sempre o povo do que Deus havia dito. Quando eles entram na terra e o povo não quer entrar, fica com medo dos gigantes, fica com medo disso, daquilo, que diz, lembra do que disse o Senhor, lembra do que disse o Senhor. Então, os profetas, irmãos, eles estão aqui para lembrar o que Deus tem dito. Não é para trazer condenação. Os profetas, eles fazem nos lembrar daquilo que o Senhor tem dito. Nós precisamos de profetas que nos fazem lembrar que o Senhor disse. Nós precisamos de profetas que nos fazem lembrar que o Senhor vem. Amém? Como eu disse no primeiro dia, profeta não é para mostrar só os defeitos, né? Como quem diz, tem morte na panela, a sentença está aí, tem morte na panela. Mas o profeta é aquele que tem a farinha para colocar na morte da panela. O profeta é aquele como Eliseu, que tem o sal para colocar na fonte do rio. A água é amarga, mas tem um profeta que tem um sal para colocar na fonte desse rio. O profeta é aquele que tem o azeite para o órfão e para a viúva, amém? Para pagar as suas contas. O profeta, ele não traz só condenação, na realidade ele não deve trazer condenação. Ele sempre mostra o caminho para identificar a rota que está errada e para trazer, olha, é por aqui. Então muitas pessoas hoje profetizam, mas não são profetas. Nós precisamos separar o ministério profético do dom de profeta. O profeta que tem o dom, ele profetiza um indivíduo. Olha, assim diz o Senhor para você, pastor Wagner. Esse é um cara que tem o dom de profecia. O profeta, ele não profetiza ao indivíduo, ele profetiza ao território. Por isso que os profetas de Jerusalém, de Israel, eles falavam, assim diz o Senhor, ó Israel. Eles profetizavam para os ares, eles profetizavam para a cidade. Então, os profetas, eles traziam, eles recalculavam a rota que estava fora do propósito. E eles tinham um poder de liberar uma palavra e correr para o deserto. Para que, às vezes, nós liberamos a palavra e por passar tanto tempo ali, acaba que a gente acaba se perdendo da palavra, né? Porque você fala uma coisa, mas muitas vezes você fala, mas você não tem a revelação. Tem gente que sonhou, esse dia alguém sonhou com um abacaxi e perguntou para mim, pastor, eu vou te ligar para você revelar o sonho para mim. Eu digo, irmão, descasca esse abacaxi você aí. Não traz, foi isso mesmo que eu falei, Felipe. Pastor, era uma roça de abacaxi, o que é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que tem muito trabalho, é muito abacaxi, né? Então, às vezes as pessoas acham que a gente tem a revelação de tudo, tem a interpretação de tudo. Não, às vezes você profetiza, mas você não tem a interpretação, amém, irmãos? Amém? Então nós precisamos de profetas que nos façam lembrar coisas que nos trazem esperança no Senhor. Então quando um profeta traz uma sentença, ele sempre está trazendo, olha, tem uma solução, olha, esse caminho está errado, mas o caminho é por aqui. O profeta é aquele que faz você esquecer daquilo que você vive lembrando e faz você lembrar daquilo que você vive esquecendo. Amém? Então esse é o ministério profético. O profeta de Deus, eles são os que vivem os princípios de Deus. Eles têm coragem de falar aquilo que é óbvio. E muitas vezes eles falam na exposição da sua palavra, e não é com grosseria, irmãos. É a forma deles falarem. O profeta, ele vai te ajudar. Ele denuncia que tem morte na panela, mas ele tem farinha. Não adianta só você chegar a essa igreja. Então, infelizmente, irmão, hoje a rede social,
tem muita gente nas redes sociais denunciando a igreja, denunciando o neopentecostalismo, denunciando os pentecostais, denunciando a igreja dos puritanos, denunciando os reformados. Todo mundo tem uma denúncia para fazer, mas as pessoas se preocupam mais em identificar o falso do que mostrar o verdadeiro. Porque se o prédio está torto, você quer mostrar que ele está torto, é só construir um reto do lado. O prédio reto vai denunciar o que está torto. Como eu disse no primeiro dia, aprenda a fechar a boca dos outros sem abrir a sua. Amém? Louvado seja Deus. Você pegou essa palavra? Você vai entender que Jesus nunca censurou ninguém com a sua justiça. Jesus, ele censurava com o seu amor. Ele nunca censurou ninguém com a justiça, era com amor. A forma dele amar denunciava a falta de amor. A forma dele ser generoso denunciava a falta de generosidade. A forma dele curar denunciava a doença. Mas ele não denunciava a doença, ele denunciava, ele liberava a cura. Então nós estamos nesse lugar. Eu não sei se a gente passou tanto tempo tentando derrubar alguma coisa, até porque é processual, né? Quando o Senhor chama Jeremias, ele diz: eu te chamei para derrubar, arrancar, destruir e arruinar, e plantar e edificar. Ou seja, não dá para plantar e edificar sem derrubar, destruir e arruinar primeiro. Não é? Mas no primeiro dia eu perguntei aos irmãos: quem está pela primeira vez? Irmão, eu fiquei assustado. 70% do auditório levantou a mão. E a gente percebeu uma coisa: nós estamos falando as mesmas coisas que nós estamos falando há anos, né? Agora eu entendo porque que Deus não trouxe revelações novas. Por quê? Porque nós somos uma geração pós-pandemia, a geração que estava trancada em casa, a geração que tinha perdido um pouco a esperança, a geração que estava num ambiente de medo, de insegurança. E agora, quando abriu a porta, vamos todo mundo. Ficou gente de fora que gostaria de estar no retiro e não pôde, porque deixou a inscrição para os últimos dias, né? A gente ainda conseguiu colocar alguns irmãos em outro hotel, mas por quê? Porque a gente está num recomeço, irmãos. E num recomeço a gente precisa sim identificar que tem algumas coisas que a gente não precisa fazer mais. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde nós precisamos estar. Amém? Tem alguns músculos que nós ainda não exercitamos, que nós precisamos exercitar. Amém? Amém, irmãos? Amém. O senhor está dizendo que o peso vai diminuir, pastor? Não, eu estou dizendo que o que faz o peso diminuir é o músculo exercitado. À medida que você vai exercitando o músculo, o peso diminui. Você pensa que o peso diminuiu, mas não diminuiu, é só porque você está mais preparado. Amém? E você vai deixar menos espaço para o diabo, porque muitas vezes o espaço que o diabo usa é o mesmo que a igreja recusa. A igreja vai recusando alguns espaços e o diabo vai entrando. Então o diabo não tem espaço, ele entra nas lacunas, ele trabalha com espaços que Deus deu, permitiu, ou então que foi entregue aos filhos de Deus. Eu acredito que Satanás trabalha com espaços que Deus deu aos filhos dele, e os filhos dele não aproveitaram esse espaço. Então nós estamos numa crise, saído de uma crise, não é? E graças a Deus você está aqui, está disposto, amém? Quem está disposto a recomeçar, fazer tudo de novo? Deus faz tudo novo de novo. Quem está disposto a recomeçar? Eu estou muito disposto. Então a crise, irmão, ela revela, ela identifica os dispostos, mas ela só abençoa os preparados. A crise identifica os dispostos, mas ela só abençoa quem se preparou. Por isso que o Senhor diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A minha pergunta é: Deus vai deixar de fazer se você se santificou? Não, mas você não vai participar daquilo que Deus está fazendo. Como disse Rogério aqui, Deus faz com você ou sem você, comigo ou semigo, Deus faz. Agora, se Ele pede, santifica hoje, Ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer algo, não quero te deixar de fora. Se você se prepara,
Você vai participar daquilo que eu estou por fazer. Mas faz sentido se santificar hoje, quando está todo mundo indo para um lado e você indo para o outro? Faz sentido, porque é aquilo que está por acontecer. Se você não estiver na medida que Deus pediu para você entrar, é bem provável que vai passar por você e você não vai desfrutar disso. Ontem na mesa o Filipe falou uma coisa interessante, e é isso mesmo, nós acreditamos dessa forma. Pastor, mas é muita luta. Irmão, se você está no ministério e você não cruza o diabo no caminho, significa que você está indo no mesmo lugar que ele. Então você tem que cruzar o Satanás todo dia. Amém? A serva está aqui de novo. A gente já se viu ontem, hein? Ontem a gente já se viu. Você está aqui de novo, infeliz. E amanhã de novo. Pô, mas todo dia significa que você está indo no caminho contrário. E se você está indo no caminho contrário, glória a Deus pela igreja, glória a Deus pelo ministério. Amém? Amém, irmão? Guarde essa palavra. A crise identifica os dispostos, mas só abençoa os preparados. Se pegar fogo na sua casa, você sabe apagar. Pega um balde, vai para cima. Pega uma mangueira, vai para cima. Mas quem é que você tem que ligar para vir apagar o fogo? Por quê? Porque eles estão preparados para aquele momento. Você pode fazer, talvez, numa linguagem mais rasa. Você pode enjambrar, não é? Mas, então nós precisamos crer. E um chavão entre nós que é muito perigoso para esses dias. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, mas a pergunta é: tudo é necessário? É necessário? Nem tudo é necessário. A gente fica discutindo possibilidades, porque Deus pode fazer o possível, o impossível, ok. Mas é necessário que Deus faça isso agora? Então, como disse o pastor Juscelio ontem, o milagre, irmão, o sinal, é o começo, é o sinal externo para aquilo que Deus está fazendo. Deus vai dar sinais o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus vai dar sinais da sua presença, sinais do que Ele está fazendo, mas Ele fará se for necessário. Isso me ensina a crescer em precisão. Eu vim aqui nessa manhã, eu até ia falar de noite, mas preferi falar agora pela manhã, porque é isso, eu queria, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria trazer mais instrução. E a instrução, irmãos, ela tem muito a ver com gratidão. Jesus curou 10 leprosos um dia, mas só um veio agradecer, e o que veio agradecer recebeu a instrução de como ele deveria fazer. Jesus limpou 10 leprosos, só 10. Os 10 foram celebrar o milagre, 9 foi celebrar o milagre. Um veio e disse: Senhor, quero agradecer ao Senhor. Ele disse, como é que eu faço? Ele disse: agora vai, pega uma oferta, apresenta ao sacerdote. Faz o que a regra manda, sem problema. A instrução e gratidão tem muito a ver. Todo mundo que anda com Deus em gratidão vai viver debaixo de muita instrução, irmãos. Para cada gratidão que você libera, Deus vai liberar um novo cenário para você. E nesses dias agora, escute o que eu estou falando, porque é muito sério isso, dói no meu espírito. Nós estamos num cenário que daqui por diante vai definir quem avança e quem recua. Isso para toda a casa, para todo o ministério, para todos os ministérios, não tem a ver só com o meu avô, não. Nós estamos vivendo num tempo que daqui o meu comportamento ele vai definir se eu vou avançar ou se eu vou ter que recuar. Alguns estão preparados para avançar mais, outros estão preparados, vão ter que recuar em alguns lugares que deixaram a dracma. E eu não vim aqui para falar como
eu falei ontem, eu não vim aqui perguntar quem deixou o machado cair, eu vim aqui dizer aonde caiu. Nós vamos pegar esse machado de volta, porque Deus precisa de todos aqui, amém? Nós gastamos muito tempo diagnosticando o erro, e eu quero focar no recomeço, eu quero trabalhar para recuperar o que se perdeu, amém? Agora, não dá para recuperar o que se perdeu se a gente não reconhecer que precisa dessa ajuda, porque o pior tipo de homem caído é o que finge que está de pé. Esse é o pior de todos. Mas eu quero dizer para nós aqui nessa manhã, a porta do céu pode ser estreita, mas ela nunca se fechou. Ela está sempre aberta, e Deus está sempre pronto para nos ajudar e nos abençoar. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Eu sinto um recomeço aqui, eu sinto um renovo. Faz outra vez. Sinto isso, faz de novo. Faz outra vez. Faz de novo. Outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Oh, aleluia. Faz outra vez, como na primeira vez. Eu quero continuar aí falando de aliança, de paternidade, de vinho novo. Mensagem está no ar, de deixar velhas estruturas para entrar no novo de Deus. Abra comigo Isaías capítulo 26. Oh, aleluia. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Clamamos a Ti, Senhor, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Isaías 26, versículo 15 diz assim: Tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargastes os confins da nação. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Tudo bem, estamos indo, estamos fazendo, jejuando, orando, buscando. Com a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Mas os teus mortos viverão, e os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aleluia. Aleluia. De novo, esconderijo. De novo, espera. O Senhor está sinalizando coisas profundas aqui, irmãos. Coisas profundas. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres de aliança. Tem coisa que na sua vida pode passar, pode acabar. Às vezes você está num relacionamento muito tempo, acaba um monte de coisa, mas a aliança não. A aliança, ela tem o poder de
ela tem um poder permanente de renovar você. Quando você tem uma aliança, pode acabar o dinheiro, pode acabar o sentimento, pode acabar o prazer, mas a aliança, ela tem o poder de renovar sempre. Quando você tem aliança com algo, com alguém, principalmente com Deus, com o seu cônjuge, com os seus amigos, a aliança ela tem que passar por dificuldades, porque ela só é aliança se ela se ela superar o tempo, se ela superar a dor, se ela superar as frustrações, as decepções. Não existe aliança sem decepção. Não existe aliança sem frustração. Ela não é aliança, porque a aliança ela tem que passar todos os estágios, o estágio do prazer, o estágio da alegria, o estágio da frustração, do medo, da culpa. O que mantém a aliança é o amor. E eu vou te falar uma coisa: não existe aliança também sem amor. Eu não te amo mais, mas eu tenho uma aliança com você. Isso não existe. Porque Deus é um Deus de aliança, mas é porque Ele é amor. E pequenas concessões vão tirando a gente do propósito da aliança. Pequenas concessões. Pequenas coisas que a gente diz: isso não é pecado, não tem problema nenhum. Quando a Bíblia diz: foge da aparência do mal. Mas pastor, eu já estou vivendo o mal. É porque você ignorou a primeira fase. Foge da aparência. Se eu ignoro a primeira fase, eu vou chegar no mal, né? Agora, veja uma coisa: se a Bíblia diz que eu tenho que ser exemplo para os fiéis, você imagina para os infiéis. Se a Bíblia diz que um pastor deve ser exemplo para os fiéis, se você foi chamado para ser exemplo para se você foi chamado para ser exemplo para a congregação, imagina para a cidade. Se você foi chamado para ser exemplo para os fiéis, imagina para os infiéis, para os ímpios. Então, a liberdade que Deus nos entregou, irmãos, ela exige de nós uma consciência de responsabilidade. Eu não posso gerar vento. Eu não fui chamado para gerar de qualquer jeito. Eu não fui chamado. Por isso, uma igreja não pode viver de programas, porque a igreja que vive de programas não gera filhos, gera garotos de programas. E garotos de programas têm intimidade por dinheiro. Eu te garanto, se você quer gerar filhos, você não vai se deitar com um garoto de programa. Você vai se deitar com alguém que você tem aliança. Então nós não podemos gerar por gerar. Eu vou lá, vou abrir uma igreja, Deus vai me dar a vitória, porque eu vou crescer, eu vou ganhar essa cidade para Jesus. Nós temos que responder por aquilo que recebemos. Como disse o pastor Rogério aqui hoje, o Deus de aliança, Ele só protege se há aliança com Ele. Nós temos que ter uma motivação genuína que governe a nossa vida. Amém? Reclamamos de fraqueza, mas fraqueza é quase sempre resultado de força desconcentrada. Pessoas que vivem numa força desconcentrada vai viver fraqueza, porque Deus deu um dom para ela, uma capacidade, mas ela está desconcentrada daquilo que Deus chamou ela para fazer, ou desconectada do propósito. E muitas vezes nós concentramos a nossa força na ambição pessoal, e parece que Deus está o tempo inteiro tentando libertar a gente da gente mesmo. Eu não estou falando de uma ambição de você querer crescer, irmão. Querer crescer é normal, todo mundo quer, não é? Eu quero crescer, você não quer? Eu quero. Crescer é legal, mas quando foi perguntar para Jesus quem é o maior no reino, Ele pegou uma criança e colocou no meio, e disse: aquele que não se tornar como essa criança, Mateus capítulo 18, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Jesus nunca acusou alguém que quer crescer, Ele só deixou o caminho para crescer. Ele disse: se alguém quiser ser o maior, seja como o menor. Existe uma simplicidade que te protege, uma graça que te protege, uma humildade que te protege. Às vezes eu percebo que, sabe,
Eu estou aqui no auditório, eu estou ali atrás, às vezes eu vejo irmãos, eles querem chegar perto da gente para conversar, mas eles têm vergonha. Por quê? Porque hoje, irmãos, o que é passado para o corpo de Cristo é que o homem de Deus é intocável. Alguém me abraçou esses dias no aeroporto, uma senhora me abraçou, pegou no meu queixo assim, diz: o senhor é tão bonito. Eu digo: eu já sabia disso. O senhor é tão bonito pessoalmente. Eu digo: obrigado. Ela disse: o senhor é diferente, porque a gente pode chegar, conversar. Eu digo: não, eu sou o normal. Diferente é o cara que não faz isso. É que aquilo que era para ser normal ficou diferente, e o diferente é que ficou normal. São pequenas concessões que a gente foi fazendo e foi entrando, que vai distanciando o púlpito do povo. As pessoas às vezes estão sentadas, ela olha aquele cara, ela diz: eu nunca vou conseguir ser um cara desse. Hein, Juca? Às vezes a gente assiste os vídeos da gente pregando. Eu tenho o costume de me assistir. Eu fico olhando e digo: meu Deus, como Deus usa esse cara. Que cara abençoado. Vamos ligar para ele e pedir para ele orar por nós. Vamos ver se a gente marca uma reunião com ele, né, Juca? 5 minutinhos de conversa com esse cara que está pregando e vai mudar a minha vida. E é você mesmo. É porque quando você está com o microfone na mão, você manifesta o caráter de Cristo, não é o seu. E nós criamos um distanciamento das pessoas para que muitas vezes elas não descubram quem realmente nós somos. Porque é melhor ludibriar. É melhor criar um protótipo, um arquétipo de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. E você não vai curar uma geração tentando ser perfeito para os outros. Você não vai curar uma geração mostrando medalhas e troféus. Você vai curar uma geração mostrando cicatrizes, mostrando aonde você foi machucado, aonde você foi ferido. Eu errei aqui com os meus filhos, eu errei aqui no meu casamento, eu errei aqui com dinheiro, eu comprei quando não deveria ter comprado, eu falhei aqui, Mas não, nós criamos o arquétipo do homem perfeito, assim como o perfeito é o nosso Pai que está no céu. E quer saber, Deus não usa os perfeitos, só usa os sinceros. Ele só usa homens que estão dispostos de verdade, ouro de verdade. Não adianta ser banhado a ouro. Banhado a ouro não é ouro. Se esfregar, sai. Aparece o cobre, né, Dores? Aparece o cobre lá de dentro. Mas é de ouro? Não, é só banhado. Não, irmão, o crente não pode ser banhado a ouro, não. Não pode ter cor de ouro, não pode ter brilho de ouro. Ele tem que ter vida de alguém que foi refinado pelo poder de Deus, onde o fogo passou e o purificou. Amém, irmãos? Amém? Então não dá para viver de remendo. Ou eu vivo de remendo, ou eu vivo de renovo. Então talvez eu preciso parar alguns dias. Talvez eu preciso parar e refazer, como disse todo mundo que passou aqui. Talvez chegando em casa agora eu vou precisar parar um pouco e pensar: será que tudo que eu estou fazendo faz sentido? Eu não estou cansando demais? Eu não estou deixando a expectativa das pessoas ditar o ritmo da missão de Deus na minha vida? Se o que eu estou gerando é de Deus mesmo? Porque olha aqui, tivemos dores de parto, tivemos todas as contrações de uma mulher que está gerando. Como igreja, nós não podemos, no dia de parir, não ter nada para mostrar. E ele disse: olha, quando nasceu era vento. Cura para a terra a gente não trouxe cura, livramento a gente não fez nada. Por quê? Porque era vento, era uma gravidez de mentira. Não era gravidez, era gases. E gases, meu irmão, fratulência. Uma hora vai vir para fora, e quando vir para fora,
fede. E não é só você que vai sentir o cheiro. Porque quando você está gerando algo de verdade, você se alegra quando nasce, e quem está com você se alegra quando nasce, celebra quando nasce, presenteia quando nasce. Mas se for gás, meu irmão, vai todo mundo sair de perto de você e dizer: está podre, desgraçado, bicho miserável. E eu pensei que ele estava esperando algo do Senhor, e não era do inferno. Então eu preciso definir o que eu estou gerando. Tem todas as contrações de uma igreja abençoada, tem tudo pronto, tudo na ponta do lápis, tudo certinho, tudo arrumadinho. Aqui está a bateria, ali está o teclado, olha o telão, está tudo arrumadinho. Mas é gases. Não vou falar isso não, Felipe. Mas é um gás chique, mas é gases. Então, querido, e o Senhor deixou claro, tem afirmações nas Escrituras que eu não posso comprometê-las, e eu não posso negociá-las. Jesus, em Mateus, ele vai dizendo: quando tu orares, faz assim. Quando tu deres esmola, tu faz assim. Quando tu jejuares, tu faz assim. Tem um caminho, irmãos, para fazer as coisas espirituais funcionarem. Existe um caminho, existe uma ordem divina. Ele não está dizendo assim: quando você tiver que orar, talvez você não precise. Não, ele diz: quando você orar, ou seja, isso você vai ter que fazer constantemente. Quando você jejuar, você vai ter que fazer constantemente. Quando você abençoar alguém que tem menos poder aquisitivo que você tem que fazer assim, desse jeito. Existem ordens dadas por Deus que são inegociáveis, não tem pequenas concessões nisso. Não tem. Jesus não está sugerindo que eu faça isso, Ele está afirmando: você vai ter que fazer isso. E quando você praticar isso, pratique do meu jeito, do jeito que eu estou ensinando. Não aprenda com outro lugar a fazer isso. Existe uma ordem, o que eu estou gerando. Aí eu fui falar isso para alguém diz assim: mas Jesus falou isso para os judeus. Mas claro, ele nunca saiu de Israel, ele tem que falar para os judeus, velho. Ele nunca saiu de Israel. Ele está falando para quem? Ele estava falando para quem estava ouvindo. Mas agora eu estou falando para os brasileiros. Estou falando para nós, para a nossa geração. Entende? Tem muita desculpa. Não, Jesus falou isso então tira da Bíblia. Isso não está no nosso contexto histórico. Tira tudo do contexto histórico que não promove a sua vida. Não, querido, tem coisas que Jesus falou para os judeus porque só os judeus estavam ouvindo Ele. Tem coisa que Jesus falou naquele espaço porque só Ele estava ali, Ele não saiu dali. Mas isso é para nós. Ele faz de para abençoar a todos, para tocar a todos. Tentar viver o novo de Deus em uma velha estrutura é dar ao Evangelho prazo de validade. Não dá para viver o Evangelho com prazo de validade. Não dá para ser arrumadinho por fora e destruído por dentro. Não dá para estar caído e mostrar que está de pé. Nós precisamos de um encontro real com a glória de Deus, irmãos. Nós precisamos rever, sim, alguns princípios, como aliança, como amizade profundas. Nós precisamos rever alguns princípios. Eu estou fazendo certo isso? E se eu estiver fazendo errado, eu tenho que dizer: olha, gente, eu fiz errado, me desculpa. A gente vai argumentando até achar uma saída. O resultado do Evangelho não está em quem entendeu o Evangelho, está em quem pratica o Evangelho. Nós precisamos desse tempo. Não existe vida cristã sem a mortificação da carne, não existe. Eu estou falando isso para pastores, irmãos. Eu estou falando isso para mim. Não existe. Eu não posso ter todas as aparências externas de alguém que está gerando algo profundo. Eu não posso passar para as pessoas uma coisa que eu não sou e não tenho.
Eu preciso ser tocado por Deus, na minha mazela. E me entenda no seu espírito, por favor, não me julgue na sua alma. Mas às vezes Deus permite você ter escorregadas no caminho, tropeços no caminho, para recalcular a rota. E ainda bem que você caiu na mão de Deus. Nós não podemos gerar vento. Nós fomos chamados para mudar uma geração, para trazer livramento para uma geração. Tem verdades que Deus entregou só para a igreja, irmão. E não suportaria ver Deus fazendo no shopping porque a igreja não entendeu. Deus está levantando gente de todo lado. Será que Ele vai ter que levantar Ciro de novo, como diz Isaías 45? Será que Ele vai ter que levantar Natan, Ciro de novo? Irmão, estude a história de Ciro, você vai ficar assustado. Ciro, que tudo indica que Ciro era não andava descalço na brita. Que tudo indica que Ciro não andava descalço na brita. E sabe como é que Deus chama ele, Isaías? Meu ungido. Embora ele disse, embora tu não me conheças, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Espera aí, o senhor está dizendo que Ciro era... Irmão, Medo, Pérsia, na época, Grécia, você sabe, assiste filmes como Alexandre o Grande. Eles tinham relações com mulheres para procriação, para ter filhos, mas para ter prazer era a relação com o homem. Exatamente. Estude a história de Ciro. Eu não vou entrar aqui porque eu quero gastar mais tempo com outra coisa. Mas Isaías, sabe como Isaías diz? Eu iria diante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Peraí, o senhor está dizendo que Deus regulamentou o pecado? Não, irmãos. Eu estou dizendo que se Deus não puder usar a santidade da igreja para tocar o mundo, Ele vai usar o pecado do mundo para acordar a igreja. Ele chamou Ciro e disse, embora tu não, por 3 vezes você vai achar Isaías 45, embora tu não me conheças. Ou seja, tu não me conheces, nós não estamos juntos, mas eu vou te usar para subjugar o meu povo. Eu vou te usar, eu vou diante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouro das trevas, riquezas encobertas. Ele falou isso para Ciro, um rei ímpio, imoral. Peraí, o senhor está dizendo que Deus está regulamentando? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se Deus não puder usar a tua santidade para tocar o pecador, Ele vai usar o pecador para mostrar que você não tem santidade, você só tem a religião. Santidade e religião são coisas diferentes, irmãos. Então se prepare, Deus não vai parar em você. Mas ele não era evangélico? Não, ele não era evangélico. Não, ele usava a camisa do leão, sim. Ele não usava, não. Essa camisa só quem usa é macho, caba macho. Né, Charlie? Né, Ciro? A Ciro não, Meu amor, eu quero pregar, mas eles não deixam aqui, ó. Deixa eu te falar. Não, você está rindo, vai rindo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olhar para dentro de você, você precisa discernir o que você está gerando. Nós brincamos, irmãos, rimos, é legal, é engraçado. Eu sou o cara da brincadeira. Isso não me tira do sério, não. E não me tira do propósito, não. Eu brinco. Não brinco com as coisas sagradas, mas eu gosto de me divertir, e estou no evangelho para me divertir. Santidade para mim não tem sinônimo de cara feia. Sou um cara alegre,
Sou alegre. Não sou alegre que nem Ciro, mas eu sou bem alegre. Então, vamos embora, amor. Não fala. Calma, amor. Eu estou pregando aqui os irmãos. Minha esposa aqui da igreja evangélica. Glória a Deus. Não, vou me comportar aqui. Então vamos lá. Você tem que olhar para você e discernir o que você está gerando. Você precisa fazer uma avaliação no seu ministério. Está só tudo dando resultado. Deus não te chamou para dar resultado, te chamou para dar fruto. E às vezes, para voltar a dar fruto, eu preciso parar de dar resultado. Porque o meu resultado só comunica, muitas vezes, que eu só estou dando resultado e não estou dando fruto. O fruto permanece, o resultado não. Porque quando chegar alguém que dê um outro resultado melhor do que o meu, eu vou querer copiá-lo. O fruto não. O fruto Deus entregou para você. É na sua identidade, é do seu jeito. Você vai dar fruto segundo a sua espécie. Você vai dar fruto segundo a sua espécie. Resultado não. Tem muita coisa dando resultado que não está dando fruto. Tem muita coisa que a gente olha e diz, meu Deus, que lindo. Aí quando para, irmão, é só vento. Não traz livramento nenhum para a terra. E o Senhor diz, olha, sabe o que você faz? Entra no teu quarto até que passe a ira. Deus está dizendo o seguinte, volta para o teu quarto. Volta para lá. Os mortos, os teus mortos viverão, os teus cadáveres ressuscitarão, despertai e exultai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os seus mortos. Vai, povo meu, entra no seu quarto e fecha a tua porta. Foi aqui que Jesus citou, lá em Mateus, quando Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta, que o Senhor que está em secreto te abençoará. É isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo assim, ó, você não pode gerar com o outro. É isso que o apóstolo Paulo falou. Agora eu vou chorar. Efésios 5, versículo 30 e 31, Paulo falou, deixará o homem a sua casa, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. Paulo para e diz, grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Você não pode gerar sem Cristo. Ele é o teu noivo. Entra no teu quarto. Eu já contei isso uma vez, mas eu não me envergonho de ter que vos falar as mesmas coisas. Quando a Iraci foi ganhar o Samuel, eu fui filmar o parto. E a coisa mais extraordinária é que você pode ver quando você não desmaia. Eu peguei uma maquininha, abri ela e fiquei filmando o parto da Iraci. A Iraci fez uma cesárea. Quando a médica tirou o Samuel de dentro dela, eu dei um grito. E ela fez assim, calma, pai. E Deus começou a falar comigo. O Senhor disse assim, sua esposa carregou essa criança por 9 meses, ela alimentou, ela transferiu os sentimentos, ela segurou aqui até agora, mas quem colocou essa criança ali foi você. Luiz, não faça nada para gerar. Se você entrar no teu quarto e não tiver vergonha de tirar sua roupa e mostrar para mim a sua nudez, eu vou entrar lá e eu vou engendrar a vida dentro de você. Amém? Porque quem gera, filho, é a igreja, mas quem coloca o filho. Por isso que filhos não podem nascer de programas, filhos não podem nascer de eventos. Legal, você pegou o evento aqui, você ficou animado, até amanhã você vai estar queimando. Meu Deus, pastor, eu quero andar com vocês. Ok, vamos andar, mas o que vai definir mesmo é se você vai até o fim. Nós vamos até o fim juntos, respeitando a falta de sentimento, respeitando a falta de recurso, respeitando a falta da presença. Aliança é isso, irmãos. Então nada dessa terra pode gerar a vida de Deus dentro de você. Nada nessa terra pode gerar, porque é o noivo que coloca a semente na noiva. Quando você gera filhos legítimos para o Senhor, você fica tranquilo, você não precisa mais falar de dízimo para eles, você não precisa mais falar de ofertas para eles, você não precisa mais falar de aliança com eles,
Porque filhos legítimos, irmãos, eles estão sempre se preparando, eles estão sempre se afinando, sempre se aperfeiçoando para fazer o melhor. Nós fomos gerados por Deus. Nada dessa terra, não adianta se enfeitar, não adianta ter enfeite se não tem beleza. Não adianta ter cama se não tem sono, ter casa se não tem lar. As coisas externas, elas não podem construir a vida de Deus dentro de você. Por isso nada vai acontecer fora de você sem acontecer dentro de você primeiro. Você não pode gerar vento, não pode, nós não podemos perder isso, irmãos. Essa casa vai fazer 22 anos agora em fevereiro. Dia 8 de fevereiro faz 22 anos. Nós já vivemos tantas dificuldades, tantas necessidades, tantas confusões, tantas brigas, mas a gente está aqui junto, superando todas as coisas. Nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superações. Nenhum homem vai ter um encontro real com Cristo se ele não viver uma experiência negativa primeiro. Ele precisa ter experiências ruins, irmãos. Você precisa encontrar o diabo todo dia. Todo dia você precisa ser tentado, ser perseguido, ser caluniado, ser agredido moralmente. Todos os dias você vai encontrar alguém que discorda. Todos os dias. Isso vai ser até a volta de Cristo. E isso prova que você está indo no caminho certo. Glória a Deus. As trevas não têm comunhão com a luz, irmãos. Não tem. Nós não podemos gerar vento, porque Deus espera que a gente dê uma resposta para o mundo. Deus confiou à igreja uma resposta. Então uma teologia que não traz respostas para uma demanda que o mundo tem, não pode ser de Deus, irmãos. Somos ortodoxos, mas não somos ortopráticos. Temos explicações para teses, mas não temos vida prática. Nós precisamos ter vida prática. Se o seu carro quebra, eu vou te falar uma coisa. Se o seu carro quebra, não adianta ler a revista 4 rodas. Você tem que levar no mecânico. E o bom mecânico é aquele que tem graxa na unha. Amém? Uma mulher grávida a caminho do hospital, ela não precisa de uma top model, ela precisa de uma parteira. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para gerar. Isso não tem problema a gente viver também junto disso, porque a gente desfruta disso, é ou não é? Não é legal ser reconhecido? Não é legal a pessoa dizer, ô pastor, que palavra? Não é legal a pessoa comprar um livro seu, ler e dizer, puxa, que bênção. É muito lindo isso tudo. Não tem problema, irmãos. Você vive também, você também desfruta. É um prazer para você. Tem que ser um prazer para você. Só que esse prazer, você precisa entender que o prazer é o maior ladrão do propósito. O prazer é o maior ladrão do propósito. E você tentar viver prazer saindo do propósito, esse prazer tem prazo de validade. Ou você vive um prazer dentro do propósito, ou você vai viver o prazer e vai perder o propósito. Abra comigo Gênesis capítulo 38. Oh, aleluia. Ai meu Deus, minha Bíblia está caindo de pedaços. Gênesis 38. Aleluia. Aleluia. Gênesis 38, versículo 1 diz assim, ó. Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou de
Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome era Selá. Foi em Quezibe que ela lhe deu à luz. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era um homem mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ele era um homem mau aos olhos de quem? Tem homens bons aos olhos do povo, mas diante do Senhor é um homem mau. Tem homens bons fazendo coisa errada e tem homens maus fazendo coisa certa. Mas o Senhor sabe quem é bom e quem é mau, porque Ele conhece o coração de cada um. Olha aqui, Judá tomou uma mulher para o seu primogênito e deu o nome, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era um homem mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: deita com a mulher do teu irmão e, cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Bom, essa história é fantástica, pois lá na frente você vai ver Judá se deitando com a própria nora, depois você vai ver Judá se convertendo, depois você vai ver Judá tomando o lugar do seu irmão Benjamim na casa de José. Mas, irmãos, essa história de Onã, porque ele tinha 3 filhos, Judá: Onã e Selá. Era o primogênito, se casou com Tamar. Ele era mau, e a Bíblia diz que Deus o matou. Irmão, tem gente que morre, tem gente que Deus mata. Pegou? Tem gente que morre e tem gente que Deus mata, porque Deus não vai parar no propósito. Deus não vai parar o seu propósito em homens maus. Ele pode usar um homem mau no meio do propósito, mas Ele não para o propósito por causa dos homens maus. Se casou com Tamar, e era mau, Deus o matou. E aí, na época, não tinha filho. Então Judá chamou o filho seguinte, o filho do meio, e disse: meu filho, as nossas obrigações de família dizem que agora você tem que casar com a sua cunhada, e você precisa gerar um filho nela, porque o seu irmão não deixou descendente. Disse: tudo bem, pai, deixa comigo, é para dormir com a mulher do meu irmão, deixa comigo. Ele foi, se deitou com ela, só que na hora do coito, a Bíblia diz que ele lançava o sêmen na terra, e porque ele fez isso, Deus também o matou. Irmãos, Onã talvez seja a síndrome de muitos pastores nesses dias, a síndrome dos onanitas. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria a síndrome dos onanitas. Qual é? É aqueles que querem ter prazer com a mulher do irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Quem é a noiva dele? Líderes que querem ter prazer com a mulher do irmão mais velho, só tem prazer, mas não geram nada nela, não deixam descendência para o seu irmão, não constroem nada com ela, só tem prazer, na hora do prazer é comigo, mas não tem propósito com ela. Você está pegando isso no seu espírito. Eu já falei disso, irmãos, há uns 10 anos atrás. Eu estou repetindo, porque talvez você nunca ouviu. E como eu percebi que tem muita gente nova vindo nesse retiro, eu quero falar disso de novo. Nós pregamos essa mensagem no Rio de Janeiro há uns 10 anos atrás, nós não terminamos de pregar. As pessoas começaram, num café de pastores, elas começaram a correr para frente, virou uma loucura, eu tive que sair do altar e ir para a sala. Foi uma loucura, foi uma sentença liberada. Deixa eu te falar, você, o seu irmão mais velho, foi para a eternidade.
Embora eu não possa comparar muito Er com Jesus, porque Jesus era bom e é bom até hoje, e permanece bom e intacto. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui, uma simbologia. O teu irmão mais velho foi para a eternidade, deixou com você a esposa dele, a noiva dele, e disse: olha, gere filho nela, mas entenda, o filho não é seu, o filho é meu. O filho não é seu. Isso não estou dizendo que você não pode chamar um pastor aí, paizão, oh, meu pastor é meu pai na fé. Não tem problema isso, essas linguagens, irmãos, não tem problema. Elas não identificam e não desqualificam Deus como pai. Ninguém está tomando o lugar de Deus. Mas você está cuidando da esposa do irmão mais velho. O irmão mais velho foi, e sabe o que o pai espera? O pai espera que você gere filho na esposa do irmão mais velho. Mas a Bíblia diz que Onã jogava o sêmen na terra, porque ele sabia que o filho não seria dele. Tem gente que ele prefere não fazer, porque ele sabe que aquela pessoa não vai ficar com ele. Como é que eu vou investir num homem que não vai ficar comigo? Como é que eu vou investir num ministério que não vai andar debaixo? Que debaixo do quê, irmão? Eu estou debaixo eu sou debaixo da cobertura. Você não está debaixo de nada. Tira isso da sua cabeça. Ou você está do lado, ou você está junto, ou você está na mesa. Porque se você está debaixo, você é cachorrinho que come o que cai da migalha dos seus donos. Você não tem dono. Você não tem dono. Não importa, irmão, você dizer assim, ó, esse pastor é meu paizão, cara, meu pai na fé. Não tem problema, irmão, essa linguagem é uma linguagem nossa. Isso não desqualifica Deus. Deus é o pai de todos, irmãos. Mas ele morreu. Jesus foi para a eternidade. Ele deixou a noiva comigo. Eu tenho que saber que esse cara não é meu. Ele é do meu irmão mais velho. Eu não posso, sabe, eu não posso usar a noiva só para o meu prazer, só para fazer o meu nome célebre. Eu não posso usar a noiva para mim, eu estou gerando para ele. E se nascer um filho feinho, é dele, não é meu. E se nascer aquele meio ruim, desqualificado, aquele filho rebelde, é dele, não é meu. Mas se deixa, é dele. Ele gosta, ele quer. Sabe por que Deus também matou Onã? Porque Jesus é descendente de quem? De Judá. Cada vez que Onã colocava o sêmen em terra, ele atrasava a chegada do Messias. Era um dia a menos. Deus disse: não, eu tenho um propósito eterno, eu não posso parar nesse cara que só quer prazer com a minha igreja e não quer propósito com ela. Esse cara que come do altar, vive da oferta, ficou famoso por causa dela, mas só tem prazer, não gera nada nela, não tem responsabilidade com ela, só quer gerar vento. É vento, é vento, é vento, é mistério. Não é mistério não, irmão, é propósito de Deus. Jesus é descendente de Judá. Toda vez que Onã colocava o sêmen na terra, ele atrasava um dia a chegada de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, só para te lembrar, meu pastor, Jesus está voltando. E se você atrasar, e se você está trabalhando para atrasar a sua chegada, tá pego, nego. Jesus está voltando. E ele disse: Luiz, eu vou voltar. Continua gerando filhos. Deixa eles crescerem. Deixa eles aparecerem. Eles vão pregar mais que você. Eles vão viajar mais que você. Talvez eles fiquem mais ricos que você. Talvez eles ganhem muito mais fama do que você. Mas eles são meus.
Vai, Luiz, vai fazendo. Mas para cada alma que eles ganharem, tem um galardão para você. Para cada recurso que eles ganharem, tem um galardão para você. Todas as vezes que eles aparecerem, eu vou te abençoar também. Você está me entendendo o que é paternidade, irmãos? Paternidade é deixar as coisas continuarem até que o Pai de todos voltem, até que Jesus volte. Esse é o projeto da igreja de Deus, amém? Nós fomos chamados para semear no ventre profético. A igreja é um ventre profético. A igreja é um ventre profético. Toda vez que você semeia no ventre profético, você está dizendo: eu acredito naquilo que o meu Deus disse, eu acredito naquilo que meu Deus falou. Se você tem dinheiro, investe dinheiro. Se você tem dom, investe dom. Se você tem tempo, investe tempo. Se você tem sabedoria, investe sabedoria. Se você tem condição, investe a condição. Se você tem vida, investe vida. Levanta a mão e solta, 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 solta. Solta. A hora vem, Senhor Jesus. Onã não tinha uma visão de destino. Onã não tinha uma visão de destino. E cuidado, pastores, se você não tem uma visão de destino. Cada vez que você pensa em você primeiro, sabe o que é estar na casa do Pai? É lembrar o que o Pai disse: eu não me preocupo de ter que vos falar as mesmas coisas. Nós precisamos semear no ventre profético. Pastor, mas eu sou empresário, eu não estou na igreja. Se Deus te deu dinheiro, investe. Se Deus te deu tempo, investe. Se Deus te deu sabedoria, investe. Se Deus te deu condições, investe. Põe tudo na mesa para todo mundo comer, para todo mundo se servir. Aleluia. Põe tudo na mesa para todo mundo se servir. Oh, meu Deus. Sabe o que é paternidade? É você olhar para alguém, Rogério, e saber que aquele ventre é um ventre profético. Está todo mundo dizendo que não é, e você diz: eu estou vendo coisas que ninguém vê. Todo mundo vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o ventre. Tem gente que olha para a barriga e diz: olha que barriga linda, está grávido. Não, de repente é só vento. Mas tem gente que olha lá dentro e diz: eu vejo um feto aí dentro, eu vejo um embrião aí dentro, tem algo acontecendo aí dentro. Vai vir para fora no tempo certo. No tempo certo vai vir para fora. Não arrombe portas que ainda não foram abertas. Espera, entra na nuvem, espera ele chegar. Ele vai escrever para você ler, ele vai mostrar para você ver, e ele vai dizer: eu vou fazer, eu vou acelerar o processo. E coisas que você esperou 20 anos vão acontecer em 20 dias, porque a glória de Deus se manifesta na sua vida. Aleluia. Solta, solta a unção. Não segura a unção não. Não segura a unção não. Solta aqui para mim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quem me toca como você? Sim. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim.
aqui nesse lugar. O céu começa a se abrir e toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. E leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo. Põe em mim a tua vida. Põe em mim a tua vida, Jesus. Por favor, põe em mim a tua vida. Gera em mim a tua vida. Tua vida em mim. Eu quero parir vida. Eu quero não fazer nascer vida. Nós não vamos abortar no caminho. Nós não vamos abortar no caminho. Nós não vamos abortar no caminho. Talvez no caminho você teve um sangramento. Talvez no caminho você teve um sangramento. Fica tranquilo, você não vai abortar no caminho. Você não vai abortar no caminho. O Senhor está segurando, Ele vai nascer. Ele vai nascer, o seu ministério vai nascer, a vida de Deus vai nascer através dele, através da sua vida. Eu te louvo, pois em mim novo cântico. Pois em mim hino de louvo. Onã não se criará nesses dias. A síndrome de Onã não se criará nesses dias. Não, Felipe, não vai se criar. Não vai, Felipe. Nós vamos dar fruto segundo a nossa espécie. E nós vamos continuar dando fruto segundo a nossa espécie. Segundo a nossa espécie. Muitos de nós já tivemos sangramentos no caminho. Pensamos que tínhamos abortado, mas não. Jesus disse: segura aí. Segura aí, porque vai nascer. Ninguém me toca como Ele. Ninguém tem a capacidade de entrar num quarto e colocar vida em mim. Ele coloca vida em mim. Você me vê. Ele colocou vida em você. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar o teu rosto sobre mim. Sabe? Muitos dos nossos filhos hoje, alguns dos nossos filhos foram para o Beto Carreiro hoje. E eu fiquei pensando, poxa, aqui na reunião, né, os meninos no Beto Carreiro, o Senhor falou assim para mim: se os pais estão no altar, os filhos podem se divertir, meu filho. Sabe, a Bíblia conta uma história em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28. Que duas mulheres foram procurar Salomão, e uma dizia: o filho é meu. A outra dizia: não, o filho é meu. E a outra dizia: não, é meu. E Salomão, muito sábio, disse: me conte a história. Aí uma das mães disse: sabe o que é? A gente teve 2 filhos no mesmo tempo e parimos juntas, moramos juntas.
Só que o filho dela, ela dormiu sobre o seu filho e o matou. E agora ela diz que o meu filho é o filho dela. E ela dizia: é meu filho. A outra dizia: não, é meu. Salomão diz: dá a espada, que a espada coloca o filho na casa certa. Quando a espada passa, o filho vai para a casa que ele precisa estar. Salomão diz: passa a espada no menino. Quando for passar, a mãe verdadeira disse: não mate ele. A mãe outra disse: não, mata assim, na metade para cada uma. A mãe verdadeira disse: não, dá para ela. Dá para ela. Eu sei que é meu, mas dá para ela. Há anos atrás Deus falou comigo sobre essa passagem. Deus disse: vai nascer 2 igrejas no Brasil. Uma vai dormir sobre a próxima geração e vai matá-la. Há anos atrás Deus falou isso comigo. Tem uma geração que vai matar os seus filhos, vai dormir sobre eles. E o pior, depois de matar os seus, vai querer o filho dos outros. Mas tem uma igreja, Luiz, que é mãe verdadeira. Para ela não importa para onde vai o filho, ela sabe que é dela. Eu quero declarar que essa igreja que está matando as próximas gerações, que está dormindo enquanto deveria estar nutrindo, uma igreja que está dormindo enquanto deveria estar nutrindo, uma igreja que está dormindo sobre as próximas gerações, não está prestando atenção nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, naqueles que estão nascendo, Fernando, não está prestando atenção nos bebês. Eu não posso ver uma mãe com um bebê no colo que eu ponho a mão e digo: Deus, essa criança é nossa, essa criança é tua, não deixa ela se perder. A mãe pensa que eu estou brincando, eu estou lá profetizando. Eu não passo. As crianças da igreja, quando eu chego na igreja, as crianças correm para mim, trazem presentinho, trazem cartinha, trazem pirulito. Rodeado de criança, eu estou profetizando. A mão na cabeça de um, a mão na boca do outro, a mão no coração do outro, a mão na mão do outro. Vai nascer uma igreja, pastor Júnior. Vai nascer uma igreja. E nós não estamos dormindo. Não, olha aqui para mim. O dinheiro não nos tirou do foco. A política não nos tirou do foco. Os próximos dias não nos tirou do foco. A fama não nos tirou do foco. Ficamos conhecidos, Juscelio. As pessoas nos seguem na internet. A gente só conhecia a rua que morava, irmão. Ficamos conhecidos. As pessoas oferecem dinheiro para a gente pregar. Ficamos famosos, Felipe. O cara que vendia balinha no sinal ficou famoso. Entrevista presidente. Contratos com gravadoras. Mas aí, Felipe, nós ainda somos mesmos. Porque não é evento que estamos gerando quando nasce no evento. Como disse o Juscelio ontem, os nossos filhos têm prazer de congregar. As nossas netas andam de bicicleta na rua falando em língua. Escute o que eu estou falando. Você não tem o direito de dormir sobre a próxima geração, porque o rei vai passar a espada. E se ele perceber que você está dormindo sobre a próxima geração, ele vai tirar o filho da tua mão e vai entregar para quem está nutrindo. Não durma sobre a próxima geração. Fique acordado, dando vida para a próxima geração. Você escute. Jesus está voltando. Nós temos que trabalhar. Nós não vamos ficar jogando sêmen na terra, irmão. Não. Nós precisamos profetizar. Pastor, mas eu já abortei. Abortou? Faz uma raspagem. Como é que é o nome daquilo? Coretagem? Coletagem? Corê? Faz uma coretagem. Espera uns dias. Se deita com o seu amado de novo. Espera, ele está mandando, ele está dizendo o seguinte:
Abortou, perdeu tudo, meu Deus, eu fiz errado, pastor, abortei. Abortou, faz uma coretagem, descansa e entra de novo. Entra de novo. Eu vou falar para você, entra de novo. Entra de novo. Você crê? Entra de novo. Você crê nisso? Que as pessoas podem entrar de novo? Você acredita que as pessoas que abortaram, elas podem gerar de novo? Você acredita nisso? De coração mesmo? Você acredita que um pecador pode voltar de novo a gerar? Você está aqui, você gerou de novo.